Nossa marca é mudar pra você se ver melhor. Aqui na TV Assembleia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem, nesta quarta-feira, saudando você que nos vê pela TV e nos ouve pelo rádio. Hoje nós vamos fazer um balanço das ações do INESP do ano passado, 2019, e os projetos para este ano 2020. Eu recebo aqui o presidente do INESP, que é um órgão de assessoramento dos deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. O presidente do INESP está aqui comigo, doutor João Milton Cunha de Miranda. É com ele o programa. O doutor João Milton é doutor em Educação Brasileira, bacharel em Direito, tem também licenciatura em Educação Física e é professor da Secretaria de Educação do Estado do Ceará. É o presidente do INESP, é com ele o programa. Doutor João Milton, tudo bem? Boa noite, prazer recebê-lo. Boa noite, Renato, boa noite, telespectadores. É sempre uma satisfação muito grande. É muito bom recebê-lo. Representar o INESP e apresentar esse balanço, esse importante balanço, esse accountability que a gente faz com a sociedade cearense. Eu vou começar pela segunda parte, projetos para 2020. Essa crise aí, de alguma forma, interfere os trabalhos do INESP, pelo menos nesse primeiro momento, está todo mundo de sobreaviso, o governo tomando medidas de contenção, de eventos, etc, etc. Como é que o INESP está se organizando nesse momento de crise, né? Porque isso, daqui a um mês, podemos ter uma outra realidade, ninguém sabe. Pode ser que a crise no Brasil dure 4 meses, 3 meses, ninguém sabe ainda. Mas no universo do INESP, isso preocupa, doutor João Milton? Preocupa, mas nós começamos a nossa fala ressaltando o importante trabalho que a TV Assembleia, a Rádio Assembleia e o INESP, quanto setor gráfico e editorial da Assembleia, nós temos um importante papel nesse processo de combate à disseminação do coronavírus. Isso. Nós estamos tendo, sob a orientação do nosso presidente Sarto e a coordenação da comunicação da casa, a gente tem se envolvido na impressão e na digitalização de informações estratégicas de esclarecimento, da melhor informação à população e aos servidores da casa. Uhum. Em relação ao... Aliás, a informação é o melhor remédio nesse momento, né? E a boa informação, né, doutor? É o remédio. É o remédio. A prevenção... Pânico não ajuda em nada. Pânico não ajuda em nada e a prevenção me parece a melhor medida para esse momento. É verdade. Em relação aos demais projetos do INESP, nós realmente vamos sentir o ritmo da implementação presencial. Uhum. Mas nós estamos trabalhando também que esses projetos tenham viabilidade do ponto de vista virtual. Nós teremos algumas atividades que serão mantidas, mas essas atividades terão como característica elas serem promovidas à distância. Não presencial, isso. Não presencial. Quer dizer, as ações presenciais, elas estão suspensas temporariamente, adiadas, eu diria. Sim, sim. Até que uma nova realidade se estabeleça no Estado do Ceará. Bom, e dentro desses projetos para 2020 que estão adiados, suspensos temporariamente, recursos já previstos, é isso? Nós temos essa importante iniciativa... INESP Ciência. INESP Ciência. Desde o ano passado que o INESP ele vem sistematizando dados, resultados importantes da participação de instituições educacionais cearenses em Olimpíadas regionais, nacionais e internacionais. Uhum. INESP Ciência, sistematização de dados e resultados, e isso são compilados e fica à disposição. O que o INESP faz com essas informações, doutor? Essas informações o INESP pesquisa das plataformas das Olimpíadas Nacionais, das Olimpíadas Internacionais, e aí eu cito a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas, que tem um braço público e um braço privado, que é a mais antiga, que é a mais tradicional, que é um programa de formação de iniciação científica com bolsa, que você tem, inclusive, um grande encontro com a presença do presidente da República no Rio de Janeiro, que recebe esses medalhistas de ouro,
E o INESP agora, ele apresenta não só da OBMEP, como da física, da química, da ciência, da informática, da robótica, ele divulga esses resultados no sentido de que a gente possa incentivar cada vez maior a participação de escolas cearenses e, ao mesmo tempo, ter o reconhecimento público através de uma certificação que nós denominamos de mérito científico, INESP Assembleia do Estado do Ceará. Muitos alunos do Ceará estão contemplados, foram, digamos assim, homenageados, premiados nessas Olimpíadas? Nós temos muitos aqui? Muitos. O Ceará, ele eventualmente, ele é o primeiro ou o segundo lugar nessas Olimpíadas nacionais. Raramente a gente fica depois da terceira posição. Eu poderia citar, Renato, que há 4 anos a gente organiza aqui na Assembleia uma grande sessão solene em agosto. Essa sessão solene, ela homenageia os medalhistas de ouro, de matemática, de física, de química e de ciência. Aproximadamente, todo ano nós temos um resultado que 100 estudantes de escolas cearenses obtêm a medalha de ouro nessas Olimpíadas, física, matemática, química e ciências. Muito bem. Doutor João Milton Cunha, aqui comigo, ele que dirige aqui o INESP, que é um instituto de pesquisa, de monitoramento, acompanhamento e assessoramento da Assembleia dos Deputados. Bom, a produção está me dizendo aqui, doutor João Milton, que este ano o INESP planeja personalizar a forma de assessoramento aos deputados. Como é que é isso? Eu acho isso muito interessante. É, super interessante. Aliás, nós já fizemos um programa aqui e parece que isso já começou, não é? Isso já começou. Nós fizemos, Renato, um importante trabalho interno do perfil político dos deputados e multissetorial do deputado. Né? Nós estudamos a votação do deputado, a votação do parlamentar, do ponto de vista regional, para, inclusive, apontá-lo informações bases eleitorais. Das bases eleitorais, de indicadores de políticas públicas, de indicadores educacionais, sociais e culturais, e, ao mesmo tempo, nós definimos quais são os temas, quais são as áreas de conhecimento que interessam a cada parlamentar a partir das comissões que ele faz parte, das comissões que ele já foi membro e da própria análise dos discursos e dos projetos apresentados. Definindo esse perfil de cada um dos parlamentares, nós estamos em uma etapa já de implementação do INESP Informa, que tem 2 características. Nós temos o INESP Informa na forma de post sobre informações de políticas públicas e indicadores multissetoriais, que nós enviamos por WhatsApp para todos os parlamentares, e nós temos informações específicas. Que vão diretamente para alguns. Que elas são direcionadas para determinados deputados com base eleitoral em determinada região, ou para aqueles deputados que tenham interesse, por exemplo, para os médicos que tenham maior interesse em área de saúde. E como é que isso funciona na prática? Por exemplo, nós estamos nessa época aí, quer dizer, o coronavírus é interesse geral, né? Seria uma informação que o INESP disponibiliza para todos, né? Mas, por exemplo, essa quadra chuvosa, né? A pessoa chama de inverno, né? Mas tecnicamente não é inverno, porque nós estamos no verão, né? Até março, mas no Nordeste, no Ceará, a gente aprendeu desde pequeno que é o inverno. Choveu é inverno, não é bem isso, mas enfim. Tem muita chuva, tem muito transtorno, isso o INESP cuida também dessas informações. Por exemplo, eu recebi hoje um post de manhã em Tauá, 6h30 da manhã, o centro de Tauá estava debaixo d'água, virou um rio. Isso é raríssimo, porque Tauá é nos Inhamuns, e o Inhamun é uma região seca, né? E, de repente, essa chuva mostra que está chovendo bem, porque se em Tauá encheu esse ponto, imagina, em regiões onde... Em Terianópolis, né? Pois é. Eu fiquei assustado, eu digo, vou até conversar com a deputada Patrícia, eu digo, deputada, eu vi, é verdade aquilo, quer dizer, o centro de Tauá ficou, né, assim, como se tivesse um rio invadido a cidade. Prova que a chuva está alcançando as regiões do estado. O INESP, Renato, ele tem feito uma grande articulação com diversos centros de estudos e pesquisas. Nós temos uma forte identidade com o IPES, né, que é o Instituto de Pesquisa do Estado. Que é do Estado, do governo. E nós, recentemente, fizemos uma articulação
com o presidente Eduardo Sávio, da FUNSEMI. E, eventualmente, a gente tem utilizado os dados, a base de dados da FUNSEMI, para enviar para o parlamentar daquelas regiões sobre a previsão de chuva, até diariamente, né? Evidentemente, não é só sobre a pluviometria que o INESP tem trabalhado. A gente tem trabalhado com indicadores educacionais, com indicadores de comércio exterior, balança comercial, economia, desenvolvimento econômico, com várias plataformas de informações, no sentido de cumprir essa missão, essa importante missão que é o assessoramento parlamentar com informações extremamente seguras e fidedignas. Estou aqui com o doutor João Milton, que é o diretor do INESP, aqui da Assembleia. Os deputados, o INESP assessora, passa informações, o senhor já citou aí alguns projetos interessantes. Os deputados procuram o INESP? Procuram. E aí eu queria também citar uma... Porque essa via de mão dupla que é interessante, né? É interessante. A gente consolidou em 2019, a gente encerrou 2019 com essa importante publicação da coletânea Sociedade, Estado, Sociedade e Cidadania, Deixa eu mostrar aqui com artigos dos parlamentares. Uhum. E não só fizemos impresso para cada deputado, como também investimos no formato e-book. Né? Toda essa publicação, cada deputado contribuiu de 1 a 2 artigos sobre temas que foram importantes na legislatura, na sessão da legislatura do ano passado, para os seus mandatos. O que mostra também, não é, doutor, mais ou menos a preocupação por áreas de interesse, né, dos deputados, porque pelo que eles escrevem, por exemplo, a Cris Lucena aqui escreve sobre política ambiental, a Derlânia, compromisso com o social, o deputado Agenor, o Iguatu, terra do deputado, já foi prefeito lá de Iguatu. Vamos ver aqui, o André Fernandes, a questão do desarmamento, que é, inclusive, um tema... Uma bandeira do mandato dele. O deputado Granja, que é médico, fala o SUS. O SUS, que é um sistema extremamente importante, mas que ainda está em vias de se consolidar, porque é um processo, né? Ainda hoje o SUS não conseguiu resolver todos os seus impasses, né? 30 anos depois. Apesar dos grandes avanços. Sim, indiscutivelmente. O deputado Apóstolo discorre aqui sobre a questão da Bíblia, né? O deputado Aldic, que é advogado, orçamento público, harmonia entre o poder. Eu acho muito interessante, né? Os temas os mais variados, deputado Augusto, a participação da mulher, Carlos Felipe, a questão da saúde, deputado, a questão dos consórcios, que é também um assunto que o deputado tem sempre pautado seus pronunciamentos. Daniel Oliveira, em defesa do Banco do Nordeste, liberdade de escolha, escreve o Davi Duran, o delegado Cavalcante, desintoxicação, a questão das drogas, né? Em defesa das mulheres, doutora Silvana, Elmano Freitas, Seguridade Social, David Arremudão, Povo de Fé, enfim, muito legal. O protagonismo feminino, tema da deputada Érica Mourim, Evandro Leitão, uma economia no caminho certo, Ceará, Fernanda Pessoa, o mandato parlamentar de todos, muito legal, muito legal. Cada um escreveu o que quis, o deputado Fernando Hugo, a questão do PROCON, né? A nossa orientação foi que cada um identificasse um ponto do seu mandato que teve ênfase em 2019 para que a gente pudesse expor, através desta publicação, as suas ideias, a sua produtividade. Cada um sai com um mandato, né? Aliás, um artigo, né? 1 ou 2. Eles estão em ordem alfabética. Olha aqui, o deputado Sarto, nosso presidente, o incentivo à leitura ao pé da letra, né? Muito legal. Muito de legal. 1 a 2 artigos. Temas variados. E o mais importante, Renato, também, é que a gente associou a plataforma impressa à base digital, né? Essa publicação está disponível em QR Code, em livro digital, que a gente pode enviar por WhatsApp, e na plataforma do site da Assembleia. Muito bem. Isso foi impresso também em alguns exemplares, né? Exatamente. Bom, está aqui coletânea parlamentar, muito legal, que mostra um pouco, não é, do perfil do mandato. Claro que não é só isso. Cada deputado tem uma série de assuntos. De iniciativas, de ações, de requerimentos. E o que é que o senhor pode nos dizer do balanço, além disso aqui, o que é que o INESP
produziu no ano passado? O INESP ele produziu o importante... Que foi o primeiro ano da sua gestão, né? Nós estamos comemorando agora, no dia 15 de março, um ano à frente. Um ano, pronto. Do INESP. Nós iniciamos também a importante produção do boletim, né? Nós estamos agora em fevereiro... Interessante esse boletim. Lançamos o boletim número 10, né, que é uma consolidação de informações disponíveis nas plataformas de diversos órgãos oficiais. Aqui nós temos o Índice de Transparência Municipal, que é uma... Já teve um sobre educação, né, sobre a questão... O primeiro. Que foi uma informação muito interessante, porque consolidava a história de todo o índice da educação básica, né, de 2005 a 2017. E aí a gente também, Renato, a gente criou o INESP Informa agora em 2020, né, que é uma conexão com o boletim. O boletim são informações grandes, são grandes informações. Há uma consolidação de um sistema todo nesse formato. Aqui é da transparência. Nesse formato painel, que é no sentido de facilitar essa linguagem de comunicação e de informação de dados para o parlamentar, para ele poder comparar municípios, para ele poder comparar políticas públicas. E uma parte do boletim se converteu hoje em um formato digital, que é o INESP Informa. Esse aqui, no caso, por coincidência, ele trata exatamente do boletim número 1, que foi sobre o deputado acessa isso pela internet, né? Ele acessa isso na base impressa, ele acessa isso no formato digital que nós enviamos para o WhatsApp, Sim. Ele acessa isso na plataforma da Assembleia, e o INESP Informa tem uma característica: ele só é produzido no formato digital por WhatsApp. Aqui você tem um muito interessante, que é dados os mais importantes que migraram do boletim do IDEB, que é exatamente Sobral, a relação dos municípios cearenses de melhor classificação. Isso é importante classificação. porque na hora que o deputado recebe em zap, isso pode despertar nele um pronunciamento, não é? Um pronunciamento, um projeto. Até de reconhecimento. projeto. Por exemplo, você tem nas séries iniciais das redes municipais, Sobral com a média de IDEB 9,1, a maior do Brasil. Deputado Irapuã Pinheiro com 8,6, Milhã, eu achei impressionante esse 8,4. município, deputado Irapuã, que é um município pequeno. Pequeno, Jijoca de Jericoacoara. Alguns não só têm um bom desempenho no 5º ano, como tem no 9º. Como é o caso de Brejo Santo, como é o caso de Jijoca de Jericoacoara. Sobral lidera os 2 rankings, e este ranking ele é oficial do Ministério da Educação e do INEP, que é o principal indicador de sistemas educacionais. Né? Aqui a gente percebe que o sucesso da educação cearense, principalmente, não só é de Sobral, mas como é compartilhado por outros municípios. Você tem deputado Irapuã Pinheiro com a média de 8,6, está entre as 10 melhores escolas do Brasil, assim como também Milhã se encontra numa classificação bastante interessante. Estou aqui com o doutor João Milton Cunha, que é o presidente... É presidente ou diretor executivo? Está numa fase de transição, diretor executivo, né? Mas assim, a tradição... Presidente do INESP. É de presidência. Isso. E a gente está conversando aqui sobre os projetos do INESP, um balanço das ações do ano passado e projetos para 2020. Para esse ano, o senhor falou aí essa questão desses cursos de qualificação que vão passar por ajustes por conta desse período atual, etc. E o que o INESP prepara, digamos assim, para o segundo semestre do ano? Segundo semestre. Nós já apresentamos agora, estamos entregando essa semana, a agenda do parlamentar 2020-2021. Né? Assim, a agenda do parlamentar? Para essa sessão. Essa agenda, ela estava para ser lançada aguardando a definição da composição das comissões técnicas. Sim. Permita-me. Né? É um documento muito interessante que a gente tem consolidado nesse caderno, o calendário anual, os aniversários dos municípios, o período de ingresso da lei de diretrizes orçamentárias, quando ela precisa ser concluída, os recessos parlamentares. Mesa diretora, né? Ela tem mesa diretora, eleitos, a composição de toda a estrutura administrativa, todas as comissões e organizacional da casa. É um documento para ser manipulado diariamente aqui pelo Poder Legislativo, no sentido Vai ser lançada ainda essa agenda? Já foi lançado e nós estamos em fase de entrega a cada parlamentar dessa importante ferramenta
que subsidia a atividade parlamentar. Conselho de Ética, que tem como presidente o deputado Granja. A composição dos diversos órgãos da Casa. Ouvidoria, que é o Unipasse, deputado Inesp, Bruno. exatamente. Procuradoria Parlamentar, deputada Clísio. Corregedoria Parlamentar, deputados Jeová Mota Osmar Baquite. Procuradoria da Mulher, né, que tem a deputada Augusta como a procuradora, está ainda a deputada Patrícia Aderlane Silvana. Unipasse, deputado Salmito. Conselho de Altos Estudos, deputado Elmano, Tonho Bauman, que é o secretário executivo, está aqui o doutor João Milton, no Inesp. Doutor Memorial, Osmar doutor, deputado Osmar, né, que é uma grande figura aqui, Grande figura. querida Né? de todos nós, né? O doutor Osmar, eu gostaria E de... tem um organograma da Assembleia, É. né? Legal isso. Viu, Renato? Eu gostaria de reconhecer publicamente a grande contribuição que o deputado doutor Osmar Diógenes tem dado à história do Poder Legislativo. Sim. O Inesp é o braço editorial dessa importante coleção, que é uma biografia de todos os parlamentares do Estado do Ceará a cada legislatura. E a pessoa responsável por esse trabalho, né, o doutor Osmar, juntamente com a sua esposa, a doutora Tereza, que contribuem muito significativamente para que a gente possa fazer essa publicação do Inesp. Muito bem, está aqui o nosso Renato Carvalho, gerente geral da TV Assembleia, que integra, não é, a Coordenadoria de Comunicação, que é um órgão de assessoramento direto da presidência. Né? Muito legal. Aqui é bom porque a gente conhece como é que funciona, né? Como é que aqui funciona. está ligado cada órgão aqui, né? Cada órgão, né? O período de ingresso de lei de diretrizes orçamentárias, até quando tem que ser votado, lei orçamentária anual. Os né? telefones, os ramais. Todos os contatos da casa. É um documento muito interessante para... Nunca tinha sido feito, não? Não, assim, nós com esse fizemos ano tamanho. passado, sim. essa é a segunda versão para 2020 e começo de 2021. Né? Calendário aqui, né, que os deputados O podem calendário, agendar os eventos. Muito legal, muito bem pensado. Isso aqui ajuda muito o deputado, né? Com certeza. No seu gabinete, né? Com Gabinete. as suas assessorias. Na verdade, viu, Renato, Pois não. quando a gente fala o assessoramento parlamentar, é do parlamentar às suas assessorias, Sim. passando pelas demais assessorias da Casa, como as comissões, como as consultorias legislativas, tudo isso é um pouco do muito que o Inesp tem conseguido contribuir para que efetivamente a gente possa desempenhar um bom trabalho. O Inesp está muito bem montado, né, doutor João Milton? Tem aqui, eu estou vendo aqui, produção, braille, Pois é, design gráfico, pois é. a assessora de comunicação, né, a jornalista Luzia. O Inesp é um time, né? É um time. Né? É um Tô time vendo muito aqui. forte, né? A gente tem conseguido grandes resultados, né? E a gente tem conseguido fazer grandes entregas à sociedade e, especialmente, né, o que é a nossa missão, subsidiar a assessoria parlamentar da Casa. Muito legal. Muito bem pensado o design, né? Porque Aí eu queria reconhecer... a confecção gráfica, o design é tudo, né? Exatamente. Eu queria reconhecer exatamente a pessoa responsável. Porque por você tem que colocar muita informação, mas da forma como você dispõe as informações no design gráfico, ela fica atrativa ou não fica atrativa para a leitura. Né? Nós temos uma equipe de design fabulosa, né? Que é o Muito boa. Valdo, o Mário e o Gotardo, que tem dado assim, um suporte às atividades da Casa de uma maneira geral, não é só a Quer dizer Unesp. que todo deputado já recebeu isso aí. Ainda não, Ainda porque tá, a gente tá em estava... processo. É do final de semana, né? Ah, Mas, sim. assim, pelo menos 10 deputados a gente recebeu e a gente faz questão de orientar como deve ser feito o uso da agenda do parlamento. Né? É legal Assim, isso aí. É legal, tanto a assessoria como o próprio deputado, né? Porque às vezes precisa conversar com alguém e tal, ninguém tem todos os telefones, e aí tem tudo Aí tem para tudo. ele fazer o contato. Doutor João Milton Cunha aqui comigo. O que mais, doutor João Milton? O senhor trouxe mais coisas aqui. Isso Na aqui o que verdade, isso aqui é exatamente o Inesp Informa. É o Inesp Informa, né? Que a gente aqui tem algumas Municípios informações. importadores. Municípios exportadores. Né? Com a criação do Enem, nós temos tido uma preocupação que é um certo prejuízo do conhecimento regional. O Enem é um exame nacional. Isso. Então, parte dessa formação do ensino médio tem se Focou-se pra dirigido isso. para o Enem.
como algumas instituições cearenses, como o caso das universidades federais de Sobral e do Cariri, não é o caso das universidades estaduais. Elas pouco têm exigido conhecimentos relacionados à nossa região. Nossa região. Né? Assim, e isso tem causado, na nossa compreensão, um certo prejuízo. Né? Por exemplo, alguém seria capaz de dizer que Uruburetama está entre os 10 municípios mais exportadores do Ceará? Eu fiz um programa aqui, doutor João Milton, semana passada, com o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento, da área do agronegócio, não é? A propósito da visita da ministra aqui, a Tereza Cristina, e o pessoal também do Senar. E uma coisa que eu tenho notado, por exemplo, nos supermercados de Fortaleza, a presença de muito atum. Eu não sabia que esse atum está sendo produzido aqui no Ceará. Eu acho principalmente naquele litoral pois é, mas oeste, a né, ponto, a expertise do negócio está tão boa, porque uma empresa de Portugal está negociando com o governo vir para cá. Isso vai gerar emprego, qualificação, emprego de qualidade. Quer dizer, o Ceará produzindo atum de altíssima qualidade. Você hoje chega no supermercado, eu digo, de onde é que vem tanto atum? Pois é. Olha aí que coisa interessante. Esse indicador de Uruburetama... Se você perguntar às pessoas não têm a menor noção que o Ceará está produzindo atum. Você não imagina que Uruburetama é responsável por 1,66% da exportação cearense. Não, ninguém imaginava isso. E 37 milhões de dólares está saindo exportado de Uruburetama. Uma fábrica de calçado que gerou e foi 1.500 empregos implantados em Uruburetama, para você ver. A gente conhecia que Uruburetama era a terra da banana. Da banana, né? Calçado nunca. Inicialmente, a primeira coisa que vem à cabeça é que fosse ligada à fruticultura, esse resultado. Eu pensei, eu já ia perguntar, é banana que estão exportando? Porque é a terra da banana, Uruburetama. Outro item, assim, na verdade, Renato, o Inesp Informa, ele tem como principal missão atualizar dados, indicadores, não só de políticas públicas, mas sobre desenvolvimento econômico, balança comercial. Por exemplo, a nossa balança comercial mais favorável é com os Estados Unidos. A gente exporta um pouco mais de 1 bilhão e importa 700 milhões. Em compensação, com a China, que foi outro motivo, quando surgiu o coronavírus, a gente fez uma pesquisa, especialmente nos dados do IPES, e a gente verificou que a nossa balança comercial ela é negativa com a China, em 300 milhões de dólares. A gente importa mais de 400 milhões e exporta em torno de um pouco mais de 100 milhões de dólares. Como é? Nós importamos... Nós importamos compramos, da China... Nós compramos mais de 400 milhões de dólares. E vendemos para a China um pouco mais de 100 milhões de dólares. Então está no negativo aí a balança. Está no negativo. E nunca, pelas informações econômicas que a gente pesquisou no IPES... A China só compra, quer dizer, matéria-prima, né? Commodities, né? Basicamente. Commodities, ela só compra commodities. E o IPES, ele nos dá a informação que, pela primeira vez, em 2019, a balança comercial do Ceará, a relação, não só com a China, mas de uma forma generalizada, ela foi a menos negativa da história. Nós tivemos um déficit de aproximadamente 100 milhões de dólares. Né? Mas já foi muito mais. Historicamente, a nossa balança comercial ela nunca foi positiva. Ela sempre foi negativa. E muito por conta do Complexo Industrial Portuário do PECEM, a gente tem conseguido reverter esse cenário. Até mesmo as exportações, nos últimos 5 anos... A importância do Complexo do PECEM. A gente praticamente dobrou a nossa participação nas exportações brasileiras nos últimos 5 anos. Essa história do atum, doutor Milton, da vinda dessa empresa lá de Portugal, que trabalha, vai melhorar isso aí, porque na medida nós vamos começar a exportar atum. E aí, Ceará. Renato, eu queria fazer aqui um raciocínio, por exemplo, aonde é que o Inesp Ciência, ele se comunica com o setor produtivo? Né? Nós temos... A FIEC, por exemplo. Exatamente. Através de um dado da FIEC, que é um índice de inovação do Estado do Ceará, o Estado do Ceará não desponta como ele desponta nas Olimpíadas Científicas. E aí a gente está tentando identificar possibilidades, estratégias, para que esse bom desempenho, eu diria até excelente desempenho, das Olimpíadas Científicas, o Ceará, nos últimos 3 anos, ficou entre o primeiro e o segundo lugar em aprovados do ITA.
O Ceará, nos últimos 3 anos, ficou entre o estado que mais aprovou no IME. O Ceará é um dos estados que tem no Enem um dos melhores resultados por aluno Agora, isso de pontuação. Agora, aí, só fazendo um corte, né? É importante esses dados, mas infelizmente ainda não é como a gente queria. Por exemplo, dos aprovados, 89% são de escolas privadas, né? Não são de escolas públicas. Assim, são cearenses, mas são das grandes redes privadas. E eu diria até mais, o Ceará ele se tornou um centro de formação. Muitos estudantes de outros estados que desejam cursar o ITA e o IME vêm se preparar no estado do Ceará. Né? As escolas privadas do Ceará são uma referência. Nós temos organizações educacionais reconhecidas nacionalmente. Isso. E por isso que essas organizações elas também atraem estudantes de altíssimo nível que vêm ganhar mais competitividade nessa formação para esses difíceis vestibulares. Inclusive, o senhor está dando um ponto aí interessante. Parece que a Secretaria de Educação já está com essa preocupação. Nós estamos alcançando um nível de excelência, né, de qualidade, mas ainda temos muito a melhorar. Muito. E principalmente na questão da competitividade, nesses índices, por exemplo, para que a gente tenha algum dia índices altamente positivos de vitória de alunos egressos das escolas públicas nesses cenários nacionais que o senhor citou aí. Nós já estamos conseguindo, por exemplo, ver notícias alvissareiras, alunos da escola pública entrando em curso de medicina. Isso é importante, porque antes era muito raro, né? Então isso já é um avanço. Mas a gente precisa focar, né, de algum modo nessas escolas, talvez até turmas especiais, para que as escolas públicas do Ceará também ganhem, logo em êxito, no ITA, no Instituto Militar de Engenharia do Exército, esses concursos vestibulares, chamando assim, que são reflexos de muita qualidade, né? O nosso interesse com o Inesp Ciência... E gera muito marketing. As escolas privadas usam essas aprovações para fazer o marketing, né? O nosso interesse no Inesp Ciência é exatamente estimular a associação educação básica de boa qualidade com formação científica. Sim. Né? Nós acreditamos que as Olimpíadas Científicas, seja de matemática, física, química, ciências, biologia, ela vai despertando o talento que cada um tem, o potencial de cada estudante. Por isso que o Inesp Ciência, ele não é só medalha de ouro. Você sabe quantas menções honrosas o Ceará teve nos seus 184 municípios? Mais de 3.000. E nós achamos interessante não só reconhecer o mérito... O primeiro, né? O primeiro, como também estimular que os menções honrosas possam ter melhor formação para alcançar medalhas. E, a partir dessas medalhas, terem oportunidade diferenciada e resultados também importantes que eles obtenham no Enem na ocupação das vagas. O Instituto Federal está fazendo Olimpíadas nesse sentido, aqui no Ceará. A OXU. Né? Exatamente. É uma Olimpíada, né, muito interessante. Porque isso vai fomentando a melhoria e a excelência no ensino da matemática, das ciências, nas escolas públicas. E aplicado à robótica e à informática. Pronto. Me parece que esse é o caminho dos tigres asiáticos, né? Eles fizeram lá e deram o salto, né? E aí, Renato, a gente, em um dos últimos Inesp Informa, a gente sistematizou o resultado da IMO, que é a Olimpíada Internacional de Matemática, que aconteceu em julho de 2019. Os 2 primeiros lugares foram a China e os Estados Unidos. O terceiro e o quarto, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Olha aí. E como característica dessas 6 medalhas de ouro desses países, e o Brasil ficou em 29º, com 2 medalhas de prata, 2 de bronze e 2 de prata e 2 de bronze. E as 2 de ouro, estudantes de escolas cearenses. O Ceará, se ele fosse um país independente, ele representaria, nessa Olimpíada de Matemática, a 71ª posição, à frente, inclusive, do Chile, que tem o dobro da nossa população. O Ceará hoje tem uma tradição consolidada de premiações de Olimpíadas Científicas. Agora, como conectar essa capacidade do cearense na educação básica de formação científica com a inovação para o mercado? Esse é um grande desafio para o desenvolvimento econômico e social do Estado. Esse é o grande desafio. Eu tive aqui com o ex-deputado, que foi um grande empreendedor, Ariosto Holanda, o homem dos centros vocacionais tecnológicos, e ele sempre diz isso. Esse é o desafio. É essa conexão que nós temos que fazer. Nós temos que
botar essa meninada para explodir no bom sentido, na matemática, nas ciências, né, com essas novas tecnologias. O caminho é esse, não adianta perder tempo com a FIEC, ela sistematizou em 2018, que é um material que nós estamos trabalhando para fazer um boletim. Ainda é muito tímida a participação do Ceará na categoria inovação. Nós temos ainda um potencial muito grande a explorar, exatamente dessa meninada que traz medalha de ouro internacional em química, medalha de ouro internacional em física, e aí eu não poderia deixar de citar, né, essa é a garota, a jovem acadêmica de medicina, a Ivna Ferreira Gomes, que foi a primeira medalha brasileira de Olimpíada Internacional que alguém conquistou, né? Foi uma cearense, que hoje faz medicina na Federal, que ela foi medalha de ouro de 2018 em Química. Parabéns para ela. Com certeza. Com todos os louvores. Doutor João Milton, obrigado por ter vindo aqui ao Questão de Ordem, fazendo esse balanço importante do trabalho, né, da produção do INESP. Parabéns ao senhor e a toda a grande equipe, como o senhor bem me disse, o INESP é um grande time. Né? É um grande time, né, que a gente tem talentos, que a gente vem descobrindo, a gente tem feito um investimento. Um grande time para ser de um grande capitão, né? Você vê o Flamengo, né? Quando o Jesus entrou lá, o negócio mudou, né? Eu também, Renato, eu gostaria de agradecer essa parceria que a gente tem com a TV Assembleia. Questão de Ordem gosta muito de divulgar, de dar boas notícias. A gente gosta muito disso. Eu queria fazer uma recomendação assim básica. Vamos lavar as mãos. Vamos lavar as mãos. Né? Sempre. Assim, sempre. E outra coisa, né, doutor Milton? Eu conversando com um amigo, o pessoal dizendo que foi ao supermercado e estão explorando na venda do gel. E disse, gente, não precisa comprar gel. É sabão. Como sabão. É sabão e água. É melhor do que gel. Sabão e água. É verdade. É muito melhor do que gel. É como diz o secretário, o ministro da Saúde, você tem que se lembrar o seguinte, de meia hora, lave as mãos. Não custa nada. Porque você pegou em algum corrimão, né, abriu alguma porta, aí diz, vixe, estou com meia hora que não lavei as mãos. Lave as mãos. Água e sabão, precisa de gel. Porque estão querendo explorar aí no negócio do gel. Parece que está sério. Não é, porque dizem que um bichão daquele de gel já está mais caro do que o uísque. Importado, né? É um absurdo. Então, não precisa comprar gel, é água e sabão. Qualquer pessoa pode ter em casa. Sem dúvida. Sabãozinho é baratinho, você compra no supermercado. E água. Pronto. De meia hora, lave as mãos. Lave as mãos. Pronto, só isso. Diminuir o contato social. Né? Até essa pandemia passar, né? Essa vai passar. E do mais, desde que as autoridades estão tomando providência. E vai passar. Vai passar. As autoridades estão tomando providência e nós temos que fazer a nossa parte. Temos que dar essa contribuição cívica, né? Sem dúvida. Obrigado. Eu que Parabéns a todos no INESP. Agradeço em nome da equipe do INESP o reconhecimento, a parceria com a TV, com os diversos setores da casa, a confiança e a credibilidade que o presidente Sarto tem oferecido ao INESP para trabalhar de forma independente, né? Nós temos tido assim um espaço de trabalho muito interessante de divulgar as informações com recortes municipais, né? Inclusive, não é para que a gente possa só ficar comparando, é para que a gente possa, inclusive, correr atrás para que indicadores possam cada dia melhorar. Né? E outro evento que estava previsto, e nós estamos adiando, né, é exatamente o segundo seminário de efetividade de gestão municipal, que é uma importante parceria com o Tribunal de Contas do Estado, que a gente já tem garantido através do presidente Valdomiro Távora, que nós vamos realizá-lo no segundo semestre. Perfeitamente. Obrigado por ter vindo. Parabéns. Eu que agradeço. João Milton Cunha, presidente do INESP, hoje aqui comigo. O programa fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá.